E aí, beleza? Hoje eu vou criar um formulário de cadastro de usuários com o formulário padrão do Elementor. Então vamos para a tela do computador. Eu não vou tomar muito seu tempo e ser o mais breve possível. Todo mundo sabe que o Elementor ele tem um widget de login, mas ele não tem um widget de registro de usuários. Então, para que eu não precise usar outro plugin para isso, eu vou personalizar um formulário padrão do Elementor para que esse cadastro seja possível, ok? Eu vim aqui na documentação padrão do Elementor e peguei essas informações aqui para que eu possa personalizar um formulário padrão do Elementor, ok? Vai ser preciso usar um pouquinho de código, mas não se preocupe que eu vou tentar simplificar de uma maneira mais rápida possível que fique compreendido, tá bom? Oi, estou interrompendo aqui o seu vídeo para te dar um recado rapidinho. Sobre a utilização de códigos personalizados, para você que não tem o costume, inicialmente pode parecer complicado, é muito difícil, mas não caia nessa, certo? Se você estudar um pouquinho todos os dias, todas as vezes que você for praticar a criação de sites, hoje você vê 5 minutos, 10 minutos, amanhã você já está melhor. Semana que vem você já está 5%, 10% melhor. Daqui um mês você já está em outro nível. Daqui 3 meses, 6 meses, daqui um ano você já é outra pessoa. Seu conhecimento já está em alto nível. Então não caia nessa conversa de que você não precisa utilizar códigos. Códigos personalizados vai deixar seu projeto mais apresentável para as pessoas, para seus visitantes, para seu cliente. Entendeu? Então não desanima. Todo dia você evoluindo 1%, você vai estar melhor lá na frente. Tá? Então esse aqui é só um recado para te incentivar a não desistir, mesmo parecendo complicado, continue persistindo, que com certeza o esforço vai trazer bons frutos. Beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá. O Elementor me fala que eu preciso usar essa função para que eu possa fazer alguns manipuladores do formulário padrão dele, ok? Então o que eu fiz? Eu peguei aqui essa função, eu vou fazer isso em produção mesmo, tá bom? Porque eu não estou usando ambiente de teste, então vamos lá. E joguei aqui no meu functions, tá, do tema, e criei a mesma função que o Elementor me dá aqui, certo? Peguei aqui, vocês podem conferir as informações, e aqui ele me fala o seguinte, você pode até conferir aqui em cima, vou tentar não explicar muito coisas que são desnecessárias, qualquer coisa você faz uma pesquisa aí mais a fundo e busca por informações por si próprio, tá bom? Então assim, eu segui aqui as recomendações do Elementor e cheguei até aqui nesse formulário personalizado, tá? Para que eu possa manipular informações aqui do formulário, beleza? Então eu joguei aqui as mesmas informações, ele pega aqui o parâmetro, o nome do formulário e faz uma verificação para que esse código funcione somente no formulário específico que eu der esse nome, ok? Então eu vou dar um nome aqui para new user, colocar novo usuário, né? Nós somos brasileiros, novo usuário. Até aqui tudo certo, eu simplesmente copiei o código lá da documentação do Elementor, certo? Eu não copiei aqui o WP Remote Post, porque o objetivo é outro aqui, e até então tudo certo. Eu criei uma página de teste aqui, tá? Para me fazer isso aqui com vocês, beleza? Então, todo mundo sabe que o Elementor, ele tem um widget de login, mas não tem de registro. Então eu vou jogar aqui o widget de login também, para que a gente possa acompanhar, certo? Eu vou tirar essas informações, para saber se o nosso cadastro deu certo, tá ok? E vou jogar um formulário padrão do Elementor aqui também. Só vou personalizar esse container aqui, para que fique um do lado do outro. Vou deixar dessa forma, porque o nosso objetivo aqui é só fazer esse registro funcionar, e no final do vídeo eu vou mostrar uma tela com tudo isso personalizado, tá ok? Vou mudar as informações aqui, que só para poder facilitar os meus testes que eu vou mostrar para vocês, quais foram as minhas referências e qual caminho eu segui. Vou tirar aqui as ações do formulário, que eu não quero que ele não faça nada por enquanto, não quero que ele colete, nem envie e-mail. Vou salvar isso aqui. Esqueci de dar um nome aqui para ele. Estou fazendo aqui, foi esse nome aqui que a gente deu para o formulário, então é muito importante o seu formulário ter o nome que você colocou definindo na função, certo? Vou abrir aqui a minha página de teste e até então está aqui. Está falando que o campo é obrigatório, eu não quero deixar esse campo como obrigatório, porque para facilitar os meus testes aqui, para adiantar, certo? Ok, então eu posso enviar muitas vezes aqui, ele fala que o formulário foi enviado com sucesso, mas ele não toma nenhuma ação, então é tudo que eu quero aqui para agora. Beleza, então o que a gente vai fazer? Eu já estou captando essas informações lá no meu formulário. Eu não sei se está certo ou se não está, porque ele não tomou nenhuma ação. Então, como que eu faço para saber se eu estou no código certo, se meu código está indo certo? Eu já dei o nome para ele, está um pouquinho lento porque eu estou gravando, estou sentindo que está travando um pouco. Conforme o código que eu coloquei aqui para fazer essa verificação, certo? Só que ele não está tomando nenhuma ação. Então o que eu faço aqui? Tipo, esse get fields aqui, ele pega os campos, né, lá do formulário, ok? Então, mas ele não está mostrando nada para mim,
Geralmente, o que eu faço quando eu quero saber o valor que está numa variável? Eu dou um var dump nela, certo? Isso aqui é o caminho que geralmente eu faço, ok? E então eu dou um exit aqui para ele matar a aplicação para me retornar somente o valor dessa variável. Isso geralmente é o que eu faço. Só que no formulário do Elementor, eu não consigo receber essa mensagem. Então, pesquisando mais a fundo, eu cheguei aqui na documentação do Elementor, certo? Aqui nas validações do formulário. Inclusive, era algo que eu já ia até precisar usar, entendeu? E pesquisando mais a fundo, eu peguei essa referência aqui nos tópicos de ajudas aqui no GitHub. E eu achei essa resposta, o que para mim veio perfeitamente, tá? Funcionou perfeitamente. Vou colocar aqui, ok? Porque esse método do add erro message, do Ajax Handler, ele adiciona uma mensagem ao erro padrão ali do Elementor. Então faz com que eu tenha esse retorno. Então eu consigo visualizar as minhas variáveis nessa situação aqui. Talvez não seja o melhor método, mas foi o método que eu encontrei que funcionou para mim muito bem, certo? Então para vocês verem aqui, eu vou remover esse var dump, vou remover esse exit também e vou dar um return para ele voltar aqui. Vou deixar dessa forma, vou atualizar, ok? Vou vir aqui na página, vou dar tá vendo que ele enviou exatamente a mensagem que está aqui dentro. Então agora o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ele cria uma variável, pega os campos, depois cria um array vazio e faz um loop e joga os campos, a referência e os campos aqui dentro desse array. Então eu vou pegar essa variável, que eu quero saber o que tem dentro dela, e vou jogar ela aqui no erro para me ver. Ok? Feito isso, já vi que ele me retorna um array, então eu vou dar um JSON encode para saber melhor quais são as chaves, os campos e valores desse array. Já vi aqui, tá vendo? Ele me retornou o campo name e o campo e-mail, que são os dois campos que eu tenho, exatamente. Não tem nenhum valor aqui, porque provavelmente, né? Vou colocar um valor aqui e vou enviar, tá vendo? Ele já capturou esse valor, então ótimo. Eu já tenho um método que eu capturo o valor dos campos do Elementor, certo? Então, assim, eu pesquisando mais a fundo aqui, eu encontrei este método do getFormatedData, que ele já faz tudo isso aqui, mas de uma maneira simplificada. Então eu vou preferir usar por ele, que para mim é mais... deixa o seu código menor, mais simples. Vou colocar aqui campos, vou definir essa variável para ele, vou deletar tudo isso, que é a mesma coisa. Vou pegar essa variável campos, vou adicionar aqui no lugar, para a gente fazer essa verificação. Ok, tudo certo. Certinho, funcionando até então. Ok, qual é o próximo passo então? Eu já tenho como capturar os campos. O próximo passo é eu definir as variáveis que vão guardar o valor desses campos, para mim poder tratar elas na hora de gravar o usuário, beleza? Então eu vou criar uma variável chamada nome. Vou pegar aqui do campus. Campus. Tá travando um pouco. Vou pegar do nome. Eu preciso, para mim gravar um usuário, eu preciso do nome, preciso do e-mail e preciso da senha. Então, eu vou pegar um campo e-mail. Vou criar uma variável e-mail do campo e-mail. E vou criar uma variável senha do campo senha. Então eu preciso dessas três variáveis para me criar, dessas três informações para me criar um usuário no WordPress, certo? Então para deixar de acordo, eu vou no painel e vou criar exatamente os mesmos campos que estão aqui, que são os campos que eu preciso. Eu já tenho um campo nome, eu vou deixar igual tá lá, porque é necessário deixar igual tá lá, nome. Aqui é o placeholder, não importa, digite seu nome, ok. E-mail, vou deixar aqui como tipo de e-mail mesmo, e-mail, ok. Vou criar mais um aqui de senha. Vou colocar password, senha. Digite sua senha. Vou deixar o ID dela como senha também. Ok. E eu vou adicionar mais um campo para confirmar a senha. E vou mostrar para vocês como faz essa validação. E esse é um dos motivos pelo qual eu vi vantagem em criar um formulário de cadastro de usuário dessa maneira, que você tem muito mais flexibilidade para fazer a tratativa das suas informações. E dependendo da necessidade, você consegue deixar isso muito mais robusto. Vou vir aqui para me saber se eu estou capturando tudo certo. E vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar o que tem nesses campos. Se está tudo correto, se está indo tudo bem. Porque eu gosto de levar
as minhas edições com testes, porque eu sei que eu estou indo no caminho certo, eu sei que está funcionando, para mim não chegar lá na frente e me deparar com um erro que ocorreu lá atrás, ok? Então é dessa maneira que eu levo, vou dar uma atualizada e vou fazer o teste lá. Ok, vou dar uma atualizada aqui para ele atualizar os campos. Deixa eu ver aqui. Ele não me retornou nada, porque ele não me retornou nada, porque eu não tenho nenhum valor. Nome, vou colocar Lincoln, e-mail, vou colocar Lincoln, colocar qualquer coisa, gmail.com, senha 123, confirmar senha 123. Lincoln, meu negócio, e-mail. Ou seja, as informações já estão chegando. Eu estou utilizando este método aqui de mensagens, mas por enquanto é só para mim saber se as minhas informações estão batendo. Depois eu vou utilizar esse método para poder fazer a tratativa correta dessas mensagens de erro, certo? Então, perfeito, chegando as informações limpas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário, beleza? Eu cheguei aqui na documentação do WordPress e vi essa função chamada WP Create User, é a função que eu vou usar, e eu preciso somente dos 3 parâmetros, que é o parâmetro nome, username, senha, password e e-mail, ok? Então eu vou criar essa função aqui lá, vou pegar ela, vou adicionar ela dentro de uma variável chamada user, padrão, e vou passar os mesmos parâmetros que a documentação me fala. Nome, senha, e-mail, ok? Então, teoricamente, somente isso já é necessário para criar um usuário no seu banco de dados, beleza? Eu poderia parar aqui, que já estaria pronto o código, mas é óbvio que não. A gente precisa fazer a tratativa dessas informações corretamente para que o seu formulário ele fique beleza, não fique ali com as informações faltando, sem verificação correta, etc e tal, certo? Então, já deixei aqui as referências que eu segui para vocês entenderem como que é simples, ok? Cheguei aqui nesta função do isWP erro, vou pegar ela aqui, vou usar ela também, vou fazer uma verificação aqui nela, ok? Ou seja, se isWP erro, ou seja, se a criação do meu usuário deu algum erro, esse isWP erro, ele nada mais nada menos, ele retorna um erro que é padrão do WordPress, que já está ali dentro do WordPress. O que isso significa? Aqui, como eu passei a variável user, ele vai retornar o seguinte: se já tem algum usuário cadastrado com aquele nome, se o usuário existe, se já tem o mesmo e-mail, se a senha daquele usuário está correta. Então são esses tipos de erros que ele vai reconhecer aqui nessa função, ok? Então são os erros que eu preciso. Então, se deu algum erro, aí sim eu vou jogar este meu trecho de código, ok? Deixa eu indentar aqui certinho. Deixa eu cancelar isso aqui, certo? Ou seja, eu vou passar aqui meu usuário instanciado com o método getErrorMessage. Vou pegar a mensagem de erro que deu. Se por acaso aconteceu um erro, vou pegar a mensagem de erro relacionada a esse usuário instanciado e vou mostrar na tela lá do formulário do Elementor, certo? Então, basicamente, está pronto. Está pronto o nosso formulário de cadastro, ok? Vamos recapitular aqui, certo? O que a gente fez? A gente criou um formulário lá, padrão. Colocamos o nome aqui para identificação, porque se o nome for diferente, então ele não roda esse código e segue a vida normalmente, beleza? Peguei o reconhecimento dos campos que eu preciso lá, criei um usuário em cima desses campos, tá? E retornei um erro se por acaso der algum erro, beleza? Só que não para por aí. Vocês lembram que a gente criou um campo de confirmar senha? Ok? Então a gente quer saber se essas duas senhas são iguais. Então, como que a gente faz isso? Simples demais. Olha, confirmar, vou colocar aqui conf senha. Conf senha e vou pegar exatamente esta label aqui. Porque esta configuração faz o reconhecimento pela label, ok? Essa aqui. Então você tem que colocar exatamente o que você colocou na sua label, exatamente. Ele não pega pelo ID, não pega pelo name, é pela label, ok? Então, eu vou simplesmente criar, antes de criar um usuário, eu vou criar uma verificação personalizada do meu gosto. Ou seja, eu vou falar, se a senha for diferente da conf senha, então eu vou copiar esse erro aqui e vou trocar a mensagem de erro aqui. As senhas devem ser iguais. Pronto, vamos testar? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 1, 2, 3. Vou enviar, as senhas devem ser iguais. Tá vendo? Ou seja, ele já está fazendo essa verificação correta para a gente. Está com o ícone bugado aqui porque eu não determinei suporte ao fonte some lá no painel do WordPress. Então vou deixar assim por enquanto. Ok? Então tá ótimo para mim. Eu vou criar um usuário aqui. Tô com meu banco de dados aqui aberto. Certo? Eu já criei um usuário de teste aqui anteriormente. Então vou criar um outro usuário aqui chamado João. Vou criar aqui o João, @gmail.
Vou criar a senha do João 12345, 12345. E vou enviar. Ou seja, o formulário foi enviado com sucesso. Se porventura eu quisesse redimensionar o usuário para outra página, etc e tal, era só vir aqui no painel. Eu poderia colocar aqui nas ações um redirect. Quando der tudo certo, coloco aqui um redirect. Venho aqui e vou colocar, eu quero para a página inicial. Beleza, então só vou colocar um barra aqui, tá tudo certo. Ele vai para a página inicial do meu site, ok? E também aqui, como é um formulário específico para cadastro de usuários, eu vou personalizar as mensagens e vou colocar aqui, ó. Usuário cadastrado com sucesso. Tá lento. Ajuda aí, dá um like, porque tá fácil não, tá travando. Ok? Não quero personalizar as outras mensagens, porque eu estou fazendo a personalização das mensagens de erro por lá, beleza? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: eu vou cadastrar o mesmo João com o mesmo e-mail, ok? E uma senha de 123456. E embaixo eu coloquei 12345. Por quê? Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte: a verificação de senhas iguais, se a senha for diferente de confirmar a senha, ela vem primeiro do que as outras verificações. Então, muito provavelmente, é a que vai aparecer primeiro a mensagem. Se eu colocar a mensagem igual, então ele vai passar para os outros erros. Tá vendo? Ó? Este nome de usuário já existe. Por quê? Porque ele tentou criar um usuário, eu já criei esse usuário antes, ele reconheceu esse erro e retornou o erro relacionado. O WordPress já faz toda essa configuração automaticamente, relacionada àquele erro específico. Se eu, por exemplo, mudar o nome, colocar um A aqui, ele não vai reconhecer mais esse erro. Já é outro erro, o erro do e-mail. Ou seja, desculpe, mas este e-mail já está em uso. Certo? Como vocês podem ver, eu posso vir aqui na minha base de dados, vou dar uma atualizada, e o João já vai estar aqui, ó. João, beleza? João@gmail, tudo certinho relacionado ao João. Se eu vier aqui, simplesmente tentar logar no João, acho que é 12345, ele logou. Ele sumiu, tá vendo? O meu formulário de login, porque quando eu tô logado, ele reconhece. Deixa eu ver aqui se eu acessar o wp-admin, porque eu removi. Tá vendo que eu tô logado com o João? Olá, João. Tá? Vou deslogar com o João. Vou aqui na página de teste novamente. Vou criar um novo usuário, vou chamar de Maria. E-mail maria@gmail. Senha 123. Vou enviar. Ele não atualizou a mensagem porque eu não atualizei a tela. Eu precisaria atualizar a tela. Ou eu não atualizei, foi o meu painel. Eu não atualizei, foi o painel. Tá? Mas tá, ele funciona certinho. Eu já testei anteriormente esse vídeo. Tá bom? Então já criei o usuário Maria, tudo certo. Nem vou testar, já vou logar com a Maria direto. 123. E vou logar. Ele simplesmente vai sumir porque eu já estou logado. Certo? Então é isso. Beleza? Simples e objetivo. Qual é a vantagem que eu vejo de você fazer esse tipo de cadastro através do formulário padrão do Elementor? Primeiro, você não precisa utilizar outros plugins, certo? Apesar de que tem muitos plugins aí que eles são leves, nada contra, entendeu? Mas você consegue fazer a tratativa, a manipulação desses dados de maneira muito mais flexível, entendeu? Que isso você vai conseguir se familiarizar e aprender mais sobre códigos ao longo do tempo. Então é muita vantagem que eu vejo, no meu ponto de vista, fazer esse tipo de configuração. Um exemplo que eu fiz. Eu fiz hoje aqui uma tela de login, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu fiz uma tela de login e eu tive que fazer essa configuração de cadastro de usuário, então eu aprendi, resolvi fazer o vídeo sobre ela, beleza? Onde eu coloquei CPF, né, WhatsApp, então eu consegui fazer a validação ali para logar com CPF também. Então tudo isso estava sob o meu controle, beleza? Então eu achei muito mais fácil. Por exemplo, eu poderia vir cá, se eu quisesse colocar um cadastro de usuário com CPF, beleza? Basta criar aqui uma variável de CPF, beleza? E utilizar a mesma logística, tá? Vou falar que ele está pegando do campo CPF, ok. Vou vir aqui no editor, vou adicionar mais um campo aqui de CPF, vou dar label, vou dar o nome da label de CPF, conforme eu coloquei lá, ok. Vou colocar aqui também CPF, como de costume, e pronto. Ele já vai capturar o valor desse campo, certo? Só que eu vou mostrar um detalhe para você. Se você perceber aqui no código, quando ele cria o usuário, ele passa somente o nome, a senha e o e-mail. Então esse campo CPF, por mais que ele esteja capturando, ele está sem uso aqui. E ele não vai na criação do usuário. Então você tem que adicionar como um metacampo do usuário. E para isso a gente vai usar uma outra função aqui do WordPress. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano é add user meta do WordPress. É essa função. A gente simplesmente precisa passar o ID, o metacampo e o valor. Então tá tudo certo. Vou pegar ela aqui. Logo após, assim que eu criar o usuário, eu vou vou passar a variável user, que é o que ele está retornando o usuário aqui, para mim, o ID. Ele vai passar o campo do MetaKey
o CPF e o valor CPF. Simples assim. Se vocês observarem, eu vou vir aqui em User Meta, vou vir aqui nas últimas páginas, e você pode ver as informações aqui de Maria. ID 8, usuário de ID 8. Nenhum campo está com CPF, tá vendo? Mas agora que eu criei aqui, adicionar um campo de CPF, eu vou atualizar esse arquivo, certo? E vou criar um novo usuário, certo? Então, vou criar um novo usuário aqui agora, chamado Sebastião. Qualquer coisa, não tenho senha 123, 123, 123, 123, CPF, vou colocar 555, 555, 555. Beleza? Só de informações. Não, vou colocar 100, 200, 300. Não importa o que eu coloco aqui, eu não fiz nenhuma tratativa. Eu só estou pegando essa informação e gravando ela entrelaçada a esse usuário. Beleza? Com referência a esse usuário. Vou enviar, Sebastião, cadastro de usuário com sucesso. Não quero nem logar porque eu já sei que deu certo. Vou vir no meu banco de dados. Vou conferir aqui o Sebastião. Beleza? Sebastião, tá vendo? Tudo certo. Vou vir aqui em User Meta agora. São dados daquele usuário. Vou vir nas últimas páginas aqui. Certo? Olha aqui o Sebastião, usuário 9. Né? Tá na outra página. Olha o CPF dele aqui agora. Campo CPF e dados. Então, para você ter um usuário com CPF, você poderia colocar aqui qualquer outras informações. Telefone, endereço, qual é o objetivo, o que você quiser relacionado ao usuário, que basta você fazer a manipulação dessa forma que você vai conseguir gravar qualquer campo. Tá vendo que fácil que é? Se eu fosse utilizar um outro plugin, dependendo do plugin que eu fosse utilizar, ia carregar uma biblioteca daquele plugin, ia carregar muitos códigos, etc e tal. Nada contra, nenhum problema, entendeu? É muito tranquilo você usar um plugin para isso. Só que eu acho que fazendo dessa forma, você tem maior controle das informações, você consegue... Quais são as possibilidades que você faz com esse código? Muitas, milhares de possibilidades, muitas coisas você pode fazer aqui. Então é isso, é assim que você faz o cadastro de usuários com um formulário padrão do Elementor, tá? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar, certo? Vou mostrar para você aqui a tela que eu falei no início, no meio desse vídeo, a tela de login que eu criei, tá? Para o meu site, eu criei isso hoje. Esse é meu site, é a tela de login que eu criei aqui, certo? Eu usei, isso aqui é aquele widget, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, cadê? Deixa eu vir aqui na tela de teste. Aqui, ó, esse widget aqui é o widget de login padrão, é exatamente o mesmo widget que eu usei aqui, tá? Já aqui em registrar, foi um formulário personalizado que eu fiz com o formulário padrão do Elementor. E aqui, ó, eu usei CPF, exatamente como eu fiz lá. Usei o WhatsApp aqui também, certo? E confirmar senhas. E já aqui eu coloquei máscara, correto? Eu coloquei máscara aqui também. Não deixei tão bagunçado como lá, porque o objetivo desse vídeo é só ensinar como fazer um cadastro de usuários com o formulário padrão do Elementor, tá bom? E aqui também, ó, eu coloquei para logar. Isso aqui eu vou deixar um assunto para outro vídeo, tá? Para logar com o CPF. O padrão é usuário ou e-mail. E aqui eu coloquei CPF. Se eu quiser digitar o e-mail, eu digito normalmente. E se eu começar a digitar o CPF, ele já cria uma máscara automática para mim também. Entendeu? Então isso aqui eu vou fazer um outro vídeo ensinando como fazer o usuário logar com outra informação sem ser usuário e senha. Usuário ou e-mail. Tá bom? E se de alguma forma eu te ajudei, deixa um like aí para poder fortalecer, para poder dar uma animada, tá? E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Deus abençoe.